Oi, gente. Tá dando pra me ouvir? Vamos lá. É, Alguém pode dar um retorno no chat se tá dando pra ouvir direitinho? Tá travando? Tá dando pra ouvir agora direitinho? Tá, então é só o tom da minha voz mesmo. Gente, boa tarde, boa noite, bom dia. A gente vai aqui abordar um pouco sobre ecologia, tá? Aula de hoje. Eu vou dar uma iniciada passando um vídeo muito rápido, uma videoaula sobre ecologia, né, pra gente já iniciar tendo base de alguns conceitos, que é importante. E aí eu vou dar início aqui. Aí, assim que eu iniciar, Eduarda, tu pode me dar um retorno se tá certinho o som e tudo mais, tá? Por favor. Voltando ao que interessa. Primeiramente, a ecologia não é só um nome legal. Ela é uma matéria interdisciplinar. A ecologia é uma área bem ampla da biologia, pois estuda a relação dos seres vivos entre si e com o meio ambiente. Para entender melhor, vamos mostrar alguns conceitos. O hábitat é o lugar onde uma espécie vive, determinando a distribuição das espécies no ambiente. Nicho ecológico são as atividades de uma espécie, tipo sua profissão no ambiente. Pode ser o comportamento alimentar, se é carnívoro, herbívoro ou onívoro, por exemplo. Quando falamos em população, sabemos que é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vivem e ocupam aquela mesma área, como a população do seu bairro. Já quando o assunto é comunidade, trata-se das populações de seres vivos de diferentes espécies, fauna ou flora, que mantêm relações entre si no mesmo hábitat. Alguém mais ficou com saudade do Orkut? Não? Ixi, acho que eu tô ficando velho, hein? Não confunda! Ecossistema e biosfera são coisas diferentes. Ecossistema é quando os fatores bióticos se relacionam com os fatores abióticos. Ou seja, quando os organismos vivem em contato com a parte não viva do ambiente, como solo, temperatura ou a água. A biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra, onde a vida é sempre possível. Podemos dividi-la em talassociclo, que é o ambiente marinho, de água salgada, liminociclo, os ambientes de água doce, né, as águas continentais, e o epinociclo, que é o nosso querido ambiente terrestre. Quer ir mais fundo ainda? Dentro do epinociclo temos os biomas, caracterizados como comunidades clímax deste ambiente. Os principais biomas brasileiros são Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas e Pantanal. O manguezal e a mata de cocais podem ser considerados regiões ecótonas, ou seja, área de transição entre ambientes. O mangue é a transição entre todos os biociclos e a mata de cocais é a união dos poderes entre a Caatinga, o Cerrado e a Amazônia. Ufa, é muita coisa. O mundo da ecologia envolve muitas relações. Por isso, veja em seguida o mapa mental mais destrinchado só sobre relações ecológicas. Vamos explicar direitinho a ecobiose, que é a relação da gente com o meio, e a alelobiose, que estuda a relação dos seres entre si. Ou seja, o Descomplique é realmente uma mãe. Não perca! Relações ecológicas a seguir! Vamos seguir aqui explicando as relações alimentares, também chamadas de relações tróficas. Nesse aspecto, temos seres autótrofos e heterótrofos. Os autótrofos são autônomos, eles conseguem produzir seu próprio alimento. Por isso, também são chamados de produtores, podendo ser fotossintetizantes, tipo as plantinhas, que realizam a fotossíntese, ou quimiosintetizantes. Do outro lado, heterótrofos são os organismos que não produzem seu próprio alimento. Podem ser consumidores, aqueles camaradas que se alimentam de outros organismos, ou decompositores, literalmente, aqueles que degradam a matéria orgânica. Temos uma cadeia alimentar, quando um organismo é alimento de apenas um outro ser vivo, havendo transferência de matéria e energia unidirecionais. Logo mais, vamos mergulhar nessa energia. Por enquanto, você precisa entender que o sentido dessa seta indica o sentido do fluxo de energia e matéria orgânica, ou seja, do animal que é consumido em direção àquele
o consumiu. Cada organismo ocupa um nível trófico diferente. Nível trófico é o nível que o organismo ocupa na cadeia alimentar, indicando o nível de nutrição do mesmo. Assim, acontece o ciclo de nutrientes. Por exemplo, o gafanhoto representa um consumidor primário ou de primeira ordem, que se alimenta de um produtor e ocupa o segundo nível trófico. Esses animais também podem ser chamados de herbívoros. O sapo é um animal que se alimenta de outro animal, ou seja, é um carnívoro e é um consumidor secundário ou de segunda ordem, ocupando o terceiro nível trófico da cadeia. Por fim, a serpente, que ocupa o quarto nível trófico desta cadeia, também é carnívora, sendo então uma consumidora terciária ou de terceira ordem. E os onívoros? Como diria a música do Rei Leão, é o ciclo sem fim que nos guiará. No final da cadeia, todos os organismos serão decompostos pelos decompositores e a matéria inorgânica produtores. O conjunto de cadeias alimentares é chamado de teia alimentar. Isso faz com que um mesmo indivíduo possa ocupar mais de um nível trófico. É assim, quando a onça se alimenta da raposa, ela ocupa o quarto nível trófico, sendo consumidor terciário. Mas, se resolver fazer a dieta do coelho e só comer coelho, ela ocupará o terceiro nível trófico, sendo uma consumidora secundária. Como prometido, vamos falar de energia. A energia solar é a principal fonte inicial de energia de um sistema alimentar, transformada em energia química pelos organismos fotossintetizantes. Essa energia química fica armazenada na matéria orgânica. Quando a energia está em um nível trófico, ela é perdida para o ambiente pelas atividades metabólicas de tudo que o organismo faz, até mesmo respirar. Se esse organismo é ingerido por outro, apenas parte da energia é passada para o nível trófico seguinte. A energia disponível na cadeia diminui à medida que é transferida. Por isso, é unidirecional, ou seja, nele não há o reaproveitamento da energia liberada, diferente da matéria que retorna aos produtores. As setas em vermelho indicam a transferência de matéria, enquanto que as setas amarelas indicam a energia que é transferida e perdida. Repare que o tamanho das setas amarelas diminui, representando que a energia transferida diminui a cada comedor e ao longo da cadeia como um todo. Opa, ficamos por aqui por enquanto. Não esqueçam de lacrar a ecologia com episódios sobre relações ecológicas logo em seguida. Com o Descomplica. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro, né? Agora a gente vai aqui iniciar a aula, eu e vocês. Deixa eu colocar aqui. Vou apresentar aqui um outro slide. Tá. Quando a gente fala de ecologia, a gente está falando muito... primeiro, né? Não me apresentei. Eu sou a Fernanda, eu faço Ciências Biológicas aqui na Universidade Federal do Ceará. Inclusive, estou aqui na biblioteca, usando a internet da biblioteca. E eu também sou indígena, minha etnia é Camecrã, eu sou lá de Belém do Pará. E hoje a gente vai falar sobre ecologia. Vamos lá. É a ciência que estuda a distribuição e abundância de organismos e as interações que determinam sua distribuição e abundância. O que estuda? As relações que um bando de tatus tem com os outros seres vivos da floresta, ou seja, relações, né? A influência do clima sobre todos os organismos da floresta, a influência das florestas neotropicais sobre o clima, a influência da ação do ser humano sobre o clima de todo o planeta. Então, gente, assim, quando a gente está falando de ecologia, a gente pode ver exemplos muito claros hoje em dia, né? A gente sabe que a nossa Amazônia está sendo muito atacada. A Amazônia, atualmente, ela é para ser uma floresta, ela é a maior floresta tropical do mundo, né? Então, assim, ela tem um nível de conservação muito alto e os rios da Amazônia estão secando, né? Então, se lá na Amazônia, onde é um nível de conservação muito alto e os rios da Amazônia estão secando, significa que o planeta todo está em crise, né? A gente sabe por causa do desmatamento, a própria invasão de territórios indígenas influencia muito, gente.
Então, assim, não tem como não falar de como a sociedade, né, a sociedade capitalista, a sociedade do grande maquinário hoje em dia influencia diretamente na natureza. E a natureza, ela é responsável por manter o equilíbrio do nosso planeta, né? As árvores fazem a fotossíntese, dão frutos, é moradia de vários animais. Então, o equilíbrio, ele depende muito do equilíbrio da natureza. Então, assim, acho que vocês estão entendendo, né? Assim, a gente que é indígena tem muita ligação com a natureza, muitos parentes têm, e eu acredito que isso seja de fácil entendimento, enquanto a gente precisa estar mantendo a nossa natureza equilibrada, né? Vamos lá. Conceitos. Habitat. É o lugar específico onde uma espécie pode ser encontrada, isto é, o seu endereço, dentro do ecossistema. Por exemplo, o pinguim. Onde é que a gente encontra o pinguim? A gente vê um pinguim no deserto? Não. O pinguim, ele mora lá no gelo, né? Porque ele é adaptado para o gelo. Enfim, o urso polar também, a gente encontra lá no gelo. Mas, sei lá, por exemplo, uma baleia. Onde é que eu vou encontrar a baleia? No mar. Então, o habitat da baleia é o mar. O habitat do pinguim é o Polo Norte, o Polo Sul. Não, mentira. O pinguim tem onde? Tem no Polo Sul e no Polo Norte. Acho que é no Polo Sul. Não tenho certeza. Mas, enfim, os pinguins moram no gelo, gente. E isso é a definição de habitat. Nicho ecológico é o papel que o organismo desempenha no ecossistema, isto é, a profissão do organismo no ecossistema. O nicho informa as custas de que se alimenta, a quem serve de alimento, como se reproduz. Muito exemplo disso, a abelha. A abelha tem um nicho ecológico bem definido e muito importante para a gente. As abelhas são responsáveis pela polinização de muitas flores e a polinização dessas flores acarreta na geração de frutas, né? Então, o nicho ecológico da abelha, por exemplo, é muito bem estabelecido e ela cumpre muito bem a sua tarefa, né? O mundo sem as abelhas não existe. Espécie é o conjunto de indivíduos semelhantes estruturalmente, funcionalmente e bioquimicamente que se reproduzem naturalmente, originando descendentes férteis. Exemplo: Felis catus, gatinho, Orchinus orca, que é a orca, Canis lupus, boa constrictor. Eu acho que essa boa constrictor é essa cobra aqui. Canis lupus é os cachorros, certo? Espécie humana, Homo sapiens sapiens. Conceitos. População. É o conjunto de indivíduos de mesma espécie que vivem numa mesma área em um determinado período. Aí aqui ele deixa bem didático, né? População de tigres, população de cogumelos, população de lagartas. E, né? Acho que não tem muito o que explicar, assim. População é uma família de um mesmo indivíduo, de uma mesma espécie, né? Comunidade ou biocenose. Biocenose é um termo pouco usado, realmente quem a gente usa mais comunidade. É o conjunto de populações de diversas espécies que habitam uma mesma região num determinado período. Aí a gente consegue ver aqui, né? Tem espécie de pato diferente aqui. Aqui a gente consegue observar um coral e tem várias espécies de peixes, né? Comunidade, a gente consegue mais de um tipo de população. Se tivesse uma população de tigre, uma população de zebra, vira o quê? Comunidade. Conceitos. É o conjunto dos relacionamentos que a fauna, flora e micro-organismos, fatores bióticos, e o ambiente composto pelos elementos solo, água e atmosfera, fatores abióticos, mantêm entre si. Seres vivos, fatores bióticos, e ambiente, fatores abióticos, vem o ecossistema. Aqui, talvez não tenha ficado muito claro, mas a gente vai dar mais detalhamento sobre essa parte mais à frente. Biosfera
A Terra é composta por vários ecossistemas, sejam eles aquáticos, terrestres ou até mesmo os aéreos. A soma de todos esses ecossistemas, chamados de biosfera. Portanto, a biosfera seria a parte na qual ocorre vida no planeta, na qual a vida tem um poder de ação sobre o mesmo. Então, a biosfera, né, é o conjunto dos ecossistemas, e ecossistemas a gente vai ver um pouquinho mais detalhado na frente, mas dá para entender aqui, né, quando ele fala, mostra o planeta, né, a união de vários ecossistemas e tudo mais, é a nossa biosfera. Matéria e fluxo de energia. A matéria está constantemente ciclando dentro de um ecossistema, ou dito de outra forma, o que os seres vivos retiram do ambiente, eles desenvolvem. Tem sido assim desde o início da existência da vida na Terra, até os dias de hoje. Trata-se de ciclo eterno. Esse ciclo se dá através da cadeia alimentar. Como na transferência de energia entre os seres vivos não há reaproveitamento da energia liberada, diz que essa transferência é unidirecional. Unidirecional porque não tem reaproveitamento da energia. E se dá como fluxo de energia. A matéria, no entanto, pode ser reciclada. Fala-se então em ciclo da matéria ou ciclo biogeoquímico. Ou seja, unidirecional porque a energia não é reaproveitada, mas a matéria é reaproveitada e a gente tem o ciclo da matéria. Aí aqui ele dá um exemplo bem básico, mas ele vai depois ampliar essa imagem. Aí, componentes. Esses componentes é importante a gente entender. Por quê? Porque são esses termos que são usados nas provas, né? Ele não vai falar, a plantinha, o gafanhotozinho, o insetinho, não. Produtores, consumidores, decompositores. Aí depois vem os consumidores primários, secundários, né? Tudo mais. Produtores são aqueles capazes de produzir o próprio alimento, autótrofos, seja por meio da fotossíntese ou da quimiossíntese, quer dizer. A gente vê aqui claramente as plantinhas, né? A gente sabe que elas fazem fotossíntese e elas são autotróficas. Consumidores. Consumidores são organismos heterotróficos. Podem se alimentar diretamente dos produtores, consumidor primário, ou de outros consumidores, consumidor secundário. Então, consumidor é aquele que não produz a própria comida, né? Ele precisa consumir, ele vai pegar comida de outro lugar, que não vai ser ele que vai estar produzindo. Temos também os decompositores, se alimentam de organismos mortos, liberando a matéria orgânica de volta ao ambiente. Gente, a gente tem muitos decompositores, e o maior exemplo deles são as próprias bactérias. E aí, ai meu Deus, bactéria é ruim, doença. Não, bactéria também é muito importante, gente, porque elas, justamente, elas fazem muito a limpeza do espaço. Por exemplo, a gente está no meio da floresta, aí um cervo morre, sei lá. O corpo do cervo, como é que ele vai... Aquele processo de decomposição do corpo. Aquele corpo, tal hora vai sair dali, não vai ficar mais aquele bicho morto, né, no meio do caminho. Por quê? Porque vai ter a decomposição daquele corpo. E quem faz essa decomposição e tudo mais são micro-organismos, geralmente, né? Então, micro-organismos são seres microscópicos que não podem ser vistos a olho nu. Ciclos envolvidos. Ciclo do carbono, ciclo do oxigênio, ciclo do nitrogênio. Cadeia alimentar. Eu acho que cadeia alimentar é mais fácil de entender, né? Assim, cadeia alimentar tem o quê? A plantinha, aí alguém come a plantinha, aí alguém que comeu a plantinha alguém que comeu a plantinha, vai ter alguém que vai comer ele, vai ter alguém que vai comer ele, vai ter alguém que comer ele. Isso é a cadeia alimentar, basicamente. Aí ele mostra aqui os desenhozinhos, né? O peixinho é comido pelo peixão, e o peixão é comido por um peixe maior que ele. E por aí vai. Teia alimentar. As cadeias alimentares se cruzam na natureza, formando o que chamamos de teia alimentar. Nas teias alimentares, o mesmo animal
pode ocupar papéis diferentes, dependendo da cadeia envolvida. Então, aqui a gente pode observar, né? Aqui a gente encontra mais de uma cadeia alimentar. Dentro da teia alimentar, a gente vai encontrar várias cadeias alimentares. Então, a gente vê que é uma coisa que vai evoluindo, né? Primeiro tem os produtores, consumidores, decompositores. Aí ele vai sendo mais específico aqui nessa parte, depois ele mostra que os animais formam cadeias alimentares, e dentro dessas várias cadeias alimentares a gente encontra as teias alimentares. Pirâmide ecológica. As cadeias alimentares podem ser representadas de forma quantitativa, através de gráficos na forma de pirâmides. Aqui, gente, por que o leão está no topo? Geralmente ele é considerado o rei da selva, né? Por quê? Porque tem toda aquela relação de quem mata. E a girafinha come plantinha e o leão não come plantinha, ele não é herbívoro, ele come carne. Então ele vai se encontrar superior na cadeia alimentar, nessa pirâmide alimentar, nessa pirâmide ecológica, justamente porque ele é um consumidor, aqui nesse caso, secundário, né? Porque a girafa seria a consumidora primária e ele seria o consumidor secundário, nesse exemplo. Tá. Tá dando para entender, gente? Espero que sim. Vamos para outro slide aqui que eu vou apresentar. Pronto. Esse slide, partindo do ponto que a gente entendeu, compreendeu o outro, né? Esse aqui é um pouquinho mais, como é que eu posso dizer? Elaborado, ele tem um pouco mais de informações adicionais. Vamos lá. Seria importante a gente parar, né? Se tivesse mais pessoas aqui no Meet, parar para refletir mesmo sobre essas perguntas, né? Que fazem com que a gente, como é que eu posso dizer, tenha um entendimento desenvolvido nesse assunto. Como o ambiente afeta esta espécie? De que se alimenta? A quem serve de alimento? Com quem disputa abrigo e alimento? Então, quando a gente vai para a natureza, né? Uma boa forma de estudar isso é indo para a natureza mesmo e observando como funciona, né? E a gente, às vezes, pode pegar essas perguntas sobre teia trófica, cadeia alimentar, né? Quem sabe? Ecologia é a área da ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e dos seres vivos com outros fatores ambientais. Níveis de organização. Aí aqui ele foi bem específico. Ó. Ele pegou do átomo, né? Átomo. Aí depois ele veio para organela. Que as organelas, elas são... Não, ele veio para uma célula, né? Que aí a gente sabe que o nosso corpo é feito por várias e várias células. E cada célula é específica para sua função, tá, gente? As células que eu vou encontrar no meu olho não são as mesmas células que eu vou encontrar no meu braço, não vão ser as mesmas células que eu vou encontrar no meu cérebro, não são as mesmas células que eu vou encontrar no meu pé e por aí vai. Então, a gente tem muita diversidade de células no nosso corpo, tá? E elas têm funções diferentes, têm formatos diferentes e por aí vai. Conjunto de células, tecido. Aqui a gente vê uma outra imagem que essas células aqui estão reunidas e elas formam um tecido, né? Conjunto de tecido, órgão, tá? Qual é o maior órgão do nosso corpo? É a pele. Por que a pele? Porque a pele, ela é composta por vários tecidos, né? A gente tem aí os tecidos epiteliais que revestem, né? Que compõem a nossa pele. Mas a gente tem epiderme, tem a derme, tem membranas, enfim. O maior órgão do nosso corpo é a pele, porque a pele não é um tecido só, ela é uma composição de vários tecidos.
Do órgão a gente vê o quê? Para o sistema de órgãos. Sistema de órgãos, coração, cérebro, pulmão, rim. Enfim, vai juntando os órgãos tudinho até formar um organismo. Aqui ele mostra o exemplo da girafa, né? Conjunto de organismos, população. Mais de uma girafinha, tá aqui com a família dela. Ecossistema, ela aqui com o meio ambiente, ela vivendo no ambiente. Não mostra aqui outros animais, né? No sentido de comunidade, mas já mostra ela aqui no habitat dela. E conjunto de ecossistemas a gente encontra o que? A biosfera. Mais detalhadamente, eu achei bem didático esse slide aqui. Níveis de organização. Essa aqui é a biosfera. Ecossistema, que é o que a gente consegue ver aqui, os animais vivendo aqui, né, na natureza. Comunidade, isso aqui, população de elefantes, população de zebras. Comunidade. População, somente a família dos elefantes. Organismo, um único indivíduo. Também tem outro organismo aqui, né? Níveis de organização. Biosfera é o conjunto de todos os lugares da Terra onde existe vida. Ecossistema é o conjunto de interações dos diversos seres vivos entre si e desses com os fatores do ambiente físico. Comunidade é o conjunto de todas as populações de uma região. E população é o conjunto de seres de uma mesma espécie que ocupam uma mesma área. Gente, se vocês tiverem problema de fixação de conteúdo, essas partezinhas aqui, que tá tudo bem separadinho, bem bonitinho, sabe? É importante a gente ir anotando, escrevendo, porque o exercício de fixação, de escrever, ele também ajuda muito a gente nesse processo, tá? Vamos lá. Componentes do ecossistema. Seres vivos, fatores físicos, fatores químicos formam o ecossistema. Fatores abióticos. Biotopo. Biotopo é a parte do ecossistema constituída por fatores não vivos, essenciais aos seres vivos. Fatores físicos, como luz, calor, temperatura, pressão. Fatores químicos, nutrientes, pH e salinidade. Gente, o pH ele é muito importante porque, por exemplo, a gente consegue ver isso muito nitidamente quando a gente está falando de peixes, por exemplo. A água, ela tem os seus níveis de pH, né? A água tem um nível de pH 7, se eu não me engano. E quando existe essa alteração no pH na água, os peixes morrem. Isso prejudica muito eles. Fernanda, como é que pode acontecer a alteração de pH? Poluição. O homem interferindo nos componentes químicos que podem estar naquele lago, naquele rio, vai alterar o pH da água e os peixes vão morrer. Não só os peixes, mas outros animais, né? Artrópodes que podem frequentar aquele lugar também. Enfim, só um detalhe para a gente ver como a ação humana pode afetar de um bióticos. Fatores bióticos são os seres vivos, a comunidade pertencente ao ecossistema. Organismos autotróficos, que são as plantinhas, né? Fotossintetizantes e quimiosintetizantes. Heterotrófos, consumidores e decompositores. Herbívoros, carnívoros e onívoros. Cadeia e teia alimentar. Os seres vivos necessitam de energia para viver. A energia dos seres vivos é proveniente da alimentação. Cadeia alimentar é uma sequência linear de organismos em cada ser vivo. Serve de alimento para outro ser. Isso aqui a gente já tinha comentado antes, né? Esse negócio, essa relação de quem come quem, cadeia alimentar. Teia alimentar é o conjunto de cadeias alimentares interligadas. Aí aqui, ó, como eu falei, ia dar uma ampliada naquela imagem, né? Vamos lá. Ele primeiro fala aqui da plantas no fundo. Tá aqui as plantinhas.
Quem come as plantinhas? Tá dizendo aqui que quem come as plantinhas são os caramujos. Então, o caramujo está consumindo a plantinha. Mas quem é que vai consumir o caramujo? São esses tais desses lambares aqui, que são esses peixes menores. Quem vai consumir os lambares? Os peixes maiores. Aí ele bota um outro peixão aqui. E quem vai consumir o peixão? Aves na margem. Na casa ele está mostrando essa garça aqui, né? E aí observe que produtores, ele colocou as plantas e a partir de quem está comendo as plantinhas, ele já coloca como consumidor. As caramujos vão ser consumidor primário, lambares, que são os peixes menores, consumidor secundário, o outro peixão, consumidor terciário, e quem vai comer por último, né, no caso, consumidor quaternário. Tem alimentar, mais uma pausazinha, para ver um outro, tem alimentar, né? Ele separa aqui os consumidores secundários, terciários, primários, produtores. Habitat e nicho ecológico. Nicho ecológico, para quem ainda não entendeu, é o papel que o ser vivo desempenha no ambiente onde vive. Né? Então, qual é o papel que os ursos polares têm no Polo Norte? Qual é o papel do canguru? Qual é o papel da orca? Qual é o papel desses camelos aqui? Todos os animais, eles têm um nicho, sabe? Eles têm uma razão porque eles estão ali, eles têm um motivo, né? Eles desempenham algum papel. Eu ficava muito revoltada, gente, que eu não conseguia entender por que existe um mosquito, né? A muriçoca, o carapanã, o pernilongo, né? Por que é que esses, né? Por que é que eles existem? Eu não conseguia ver motivo, eu tinha muita raiva, eu detesto o bicho. E aí depois, né, que eu entrei na faculdade, eu vim entender que ele também tem a sua função. Ele também tem o seu nicho ecológico. Sabe qual é? Por ele despertar doença, né? Porque ele desperta doença quando ele pica a gente, passa lá o probleminha dele, a doencinha dele. Ele tá sendo um regulador. Regulador. Ele indo ali, né? Transmitindo a doença dele e contaminando alguns animais. E esses animais, no caso, somos nós humanos, né? Que contraímos as doenças que esse animal passa, que seria um inseto. Ele tá regulando a nossa espécie. Ah, ele matando essa quantidade aqui, ele tá fazendo o quê? Um equilíbrio ecológico também. Então, até as muriçocas têm função, gente. Tem até as muriçocas têm nicho ecológico. Pode ser. Ecologia, fluxo de energia e ciclo da matéria. Fluxo de energia. A energia que os seres vivos necessitam é obtida através da alimentação. Cadeia alimentar é uma sequência linear. Autótrofos captam e transferem energia solar num fluxo unidirecional. Isso aqui a gente também já viu aqui nessa aula, né? A energia diminui ao passar de um nível trófico para outro. A matéria orgânica é reciclada. Então, voltando. Energia não é reciclada. Por isso é fluxo unidirecional. A matéria, ela é reciclada. Fluxo de energia aqui, ó. Aí ele diz, né, que a energia não é reciclada, ela não é reutilizada, só é gasta. Pirâmides ecológicas. Pirâmide ecológica é a representação gráfica das relações quantitativas entre níveis tróficos. Pirâmide de números, quantidade de organismos em uma cadeia. 20 aves, 1000 besouros, 3 peixes. Está mostrando aqui como pode ser a conformação dessas cadeias, ó. Mas não necessariamente sempre vai ser bonitinho aqui como ele está mostrando, né? Também pode ser essa regulação, esse formato aqui. E a ave não deixa de ser, né, um consumidor secundário, nesse caso. Mesmo sendo um gráficozinho feioso. Pirâmides ecológicas. Pirâmide ecológica é a representação gráfica das relações quantitativas entre níveis tróficos. Pirâmide de biomassa, quantidade de matéria orgânica de um nível trófico. Zooplâncton e fitoplâncton, gente. Acredito que esses termos não vão cair na prova de vocês. Mas zooplâncton,
Ele é um bichinho bem pequenininho, organismo, que vive nas águas, né? Vive geralmente pode ser encontrado tanto em água doce como água salgada. E ele é responsável também por uma manutenção, tipo as bactérias na Terra, digamos assim, né? Eles têm uma função microscópica, que muitos deles são microscópicos, são realmente bem pequenininhos. E, enfim, ele mostra aqui essa relação dele. Aqui. Olha, ele mostrando. Colocou, nunca é invertida. Pirâmide de energia, quantidade de energia acumulada em cada nível. Pirâmide de biomassa, quantidade de matéria orgânica e o nível trófico. Pode, peraí. Né? Ciclos biogeoquímicos. O ciclo da água, gente, moleza demais. É importante a gente entender isso, porque isso é fundamental para o ensino fundamental, né? O ciclo da água. Então, vamos dar uma passada aqui bem criteriosa. Vamos lá. Cai a chuva, né? Cai a chuva se concentra no solo, né? Que também tem as nascentes, podem vir também dessas terras aqui, dessas montanhas. E aí, com o calor do sol, energia solar, vai acontecer o quê? Evaporação. Evaporação é quando a água se encontra em temperatura elevada e ela se torna aquele gás, né? Não é gás propriamente dito, é evaporação e é o vapor. Quando a gente está aquecendo a água e sobe aquele vaporzinho, é porque ela está numa temperatura bem alta e evapora. Quando ela evapora, ela se condensa em nuvem, né? Ela vai evaporando, evaporando, evaporando e vai se condensando em nuvem. A nuvem é nada mais que água ali concentrada, né? No céu, e ela tem esse formato de condensação e vai se unificando. E aí, como chega ao ponto de chover? A gente vê que quando tá chovendo, é porque aquelas nuvens já estão cinzas, né? Geralmente elas já estão cinzas. As grandes tempestades, as nuvens são muito cinzas. Por quê? Porque ela já está carregada de água. Para ela estar caindo água, é porque ela está carregada de água. E aí, quando cai água no solo, começa o ciclo novamente. Só que assim, gente, atualmente, esse ciclo ele não tem o viés purificador, né? Não tem o viés purificador. Então, pesquisas recentes dizem que já foi encontrado microplástico nas nuvens, né? A interferência humana ela está afetando muito a natureza. Então, existe nuvens com microplásticos, toda aquela água poluída, né? Ela leva uma concentração, sim, microscópica, né, em cada molécula, mas tem sim muito desse ciclo não é purificador. Então, a interferência humana está afetando esses ciclos de água, está afetando as nossas águas, está afetando todo o sistema mesmo, e isso é muito preocupante, né? Porque chover microplástico do céu é muito preocupante, porque esse microplástico vai se espalhar no solo, vai se espalhar, né, pelas casas das pessoas. Tem gente que usa caixa d'água, né? Então é muito complicado, gente, porque ninguém vai pegar um saco plástico e tacar na boca e comer, né? Mas microplásticos eles vão estar entrando no nosso organismo. Isso é muito preocupante. Ciclo de carbono. Mostra aqui também um exemplozinho. E terminou este slide. Vamos aqui. Queria mostrar para vocês rapidinho. Só pra gente encerrar. Essa atividade aqui eu elaborei sobre ecologia, né? Então,
se eu não me engano, são 10 questões, tá? Eu coloquei aqui um prazozinho, mas foi quando eu mandei no grupo. Então, vocês que estão assistindo a aula aqui agora, vocês que estão assistindo pelo YouTube, façam essa atividade, gente. Pode me mandar as respostas no privado, tá? Eu coloquei aqui meu número para vocês mandarem as respostas ou mandar pelo meu e-mail, porque é importante vocês praticarem o exercício e também terem um retorno das respostas, né? Ver se a resposta está certa, por que que a resposta está errada. Então, vamos aproveitar, né, gente? Eu tô aqui para ajudar vocês. Podem tirar qualquer dúvida comigo. Ah, professora, eu não entendi aquela parte do vídeo, isso eu não sei o quê. Pode me explicar de novo? Manda o áudio explicando de novo. Então, podem me pedir ajuda. Elaborei essa atividade. Ah, onde é que tá essa atividade? Tá lá no grupo do WhatsApp. E pode perguntar, pode pedir. Se quiser, eu mando de novo. Manda lá no grupo, tá? Dá um sinal de vida. E podem enviar para mim, gente, que eu vou estar ajudando vocês com as respostas. Fora isso, galera, muito obrigada pela aula. Desejo muito boa sorte para vocês nesse concurso. Espero que dê tudo certo, viu? Valeu. Boa tarde. Eu só queria que você mandasse novamente no grupo, porque eu não consegui encontrar. São muitas mensagens e eu acabei me perdendo. Tá. Ficarei grata. Agora. Obrigada. De nada. Ô, Eduarda, você já encerrou aí a ligação? A gravação? Você já encerrou a gravação? Ah, ok. Por mim pode. Sim. É isso, gente. Boa noite. Muito obrigada. Bye, bye.